Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Com racismo não tem agroecologia. Ponto. Essa é uma das bandeiras da agroecologia de combate ao racismo. Mas não basta só não ser racista. É preciso ser antirracista. Combater o racismo de frente, na estrutura, no dia a dia, na agroecologia. Através da agroecologia e dos conhecimentos ancestrais que se misturam todos os dias com a própria agroecologia, que a gente constrói um campo livre de veneno, de vícios, de racismo. Por uma agroecologia antirracista, hoje conversamos sobre antirracismo. Eu sou João Lucas, comunicador aqui do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Olha, o Cantos do Sabiá tá no ar já tem um tempão. Se você não segue a gente ainda, você está errado, você tá errada. Segue a gente aqui, toda semana tem debate, toda segunda-feira tem Cantos do Sabiá. Por onde você tá me ouvindo? É pelo Spotify? É pelo YouTube? Segue a gente, pô. Toda semana a gente tá por aqui. E antes da gente seguir pro nosso papo, eu quero ler um pouco dos comentários que vocês deixam pra gente aqui também, tá? Semana passada falamos com Álvaro Severo, no programa Sertanejo é Povo Forte, também aqui do Cantos do Sabiá. Fábio e Marcos deixaram comentários. Excelente, maravilhoso, foi um super papo com Álvaro Severo, muito obrigado pelos comentários de vocês também. Matheus comenta que o episódio está impecável e com essa abertura com poesia ficou lindo demais. A poesia de Riva Almeida, equipe aqui do Centro Sabiá, a nossa poetisa lá do sertão. Deixe você também o seu comentário, deixe a sua pauta, o que você quer que a gente fale aqui no Cantos do Sabiá. Deixe o seu comentário tanto no Spotify quanto no YouTube, a gente tá de olho, viu? Simbora pro papo! E olha, com racismo não tem agroecologia. Essa é uma das bandeiras da agroecologia, de combate ao racismo. Mas não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista, combater o racismo de frente, na estrutura, no dia a dia, na agroecologia. Através da agroecologia e dos conhecimentos ancestrais que se misturam todos os dias com a agroecologia, que a gente constrói um campo livre de veneno, de vícios, e um dos vícios sendo, claro, o racismo. Por uma agroecologia antirracista, vamos conversar sobre caminhos para essa luta. E quem fala com a gente é Fran Paula, ela que é quilombola, engenheira agrônoma, mestra em saúde pública, faz parte do coletivo de meio ambiente e agricultura da CONAC e da Aliança Científica Antirracista. Hoje, a nossa convidada aqui na mesa. Fran, muito bem-vinda, muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite. E olha, a gente fala de um dos principais motes da agroecologia, né? Que é essa bandeira, com racismo não há agroecologia. Mas isso não significa, né, Fran, que não tenha racismo no campo, né? Bem-vinda. Olá, João Lucas, muito obrigada. Agradeço novamente pelo convite, sempre bom estar aqui conversando, né, com vocês. E ainda mais falando de um tema, de um assunto tão importante que é a agroecologia, que é a luta antirracista no Brasil. De fato, né, como a sociedade brasileira, né, reproduz um racismo estrutural, esse racismo ele vai estar presente em todos os lugares. E é importante que a gente possa identificar, né, quais são essas práticas para a gente poder combatê-las, né? Seja no rural brasileiro, seja no urbano, né? Então, a bandeira, né, do se tem racismo, não tem agroecologia, é um posicionamento político, né, de construção de uma sociedade justa, igualitária para todos e todas, sem discriminação racial, né? E mais importante, que reconheça, né, a contribuição da população negra nas práticas alimentares saudáveis,
né, nos territórios, né, saudáveis. Isso é muito importante, essa discussão. E Fran, o que precisa então significar esse mote, essa bandeira? O com racismo não há agroecologia. Acho que o principal significado da bandeira é justamente esse posicionamento de que sociedade, de que sistema agroalimentar a gente está falando, quem são, para quem são, quem constrói, né? Então, né, uma pauta, né, que se alia a uma pauta de justiça, né, socioambiental, mas também justiça social, né? A gente está falando da agroecologia como uma construção de todos e todas, para todos e para todas, né? Reconhecendo, sobretudo, né, a sua importância para a luta antirracista, né, para a inclusão social, territorial, política das populações que foram historicamente, né, marginalizadas nesse país, que sofreram, né, e sofrem com o racismo, né, com a colonização, né, e é a população negra, a população indígena, né, a população periférica, né, a população favelada, a população que está mais exposta às desigualdades sociais. Então, mais do que um posicionamento, né, de uma agroecologia, né, que se constrói em diversos territórios por diversas pessoas, é o entender qual é o papel da agroecologia para a justiça social, para a reparação histórica junto a essas populações, né, para o combate às práticas, né, para a luta contra as desigualdades sociais que tão afeta o direito dessas populações, entre eles o direito humano à alimentação adequada e saudável. O racismo, diferente do que muitos pensam, não acabou, né? Não funciona assim. Num país que convive com um racismo, olha só, estrutural. Aliás, Fran, o que é mesmo esse racismo na estrutura que a gente tanto fala, né, quando discute racismo? O conceito do racismo estrutural é um conceito construído, elaborado por grandes pensadores do movimento negro no Brasil, para reafirmar que o racismo ele não surge de uma reprodução de indivíduos ou de forma voluntária, mas que ele está enraizado no próprio sistema, né, de funcionamento, né, que o Brasil se constituiu. Né, e quando, né, a gente fala de racismo estrutural, é justamente para demonstrar como, né, as raízes sociais, políticas, econômicas que formaram o Brasil, ela é construída, solidada, né, por uma lógica racista que promove desigualdade racial, né, junto à população negra desse país, população indígena. Né? Então, o Brasil ele se constituiu a partir, né, de um processo de exclusão, de violência contra essas populações, que tem reflexo até os dias atuais. Né? Então, entender o racismo como um projeto político, né, da sociedade brasileira. Né? E mais importante de que a gente possa entender o que é racismo estrutural é também entender um outro conceito que é a racialização, né? Porque o racismo ele é reproduzido através de atos, de ações, né? De movimentos, e é importante a gente poder identificar isso, né? Senão a gente não consegue avançar numa sociedade, né, com justiça racial, com justiça social. E se está na estrutura, é que nem um veneno, né? Que nem agrotóxico, afeta tudo. E se a gente fala de agroecologia, de meio ambiente, o racismo se apresenta ainda de outra forma, né? Numa urgência de enfrentar o racismo ambiental. Fran, eu te pergunto, como reconhecer, como enfrentar esse racismo ambiental? Justamente, né, se é estrutural, ele reflete, né, em várias camadas, facetas, né, da vida,
né, dos modos de viver, dos modos de habitar, né, e falando em meio ambiente, né, o racismo ambiental é um conceito justamente que surge para denunciar as violações socioambientais sobre a população negra, né, um conceito que nasce do movimento negro nos Estados Unidos, mas que vai sendo também reconhecido, né, em outros, né, territórios, em outros países, principalmente, né, na América Latina, onde você tem uma porcentagem de população indígena, né, na África, né, onde temos populações negras, no Brasil, né, também as populações afrodescendentes sofrem com racismo ambiental, né, são as populações mais atingidas, né, pelos desequilíbrios climáticos, pelos desastres, né, naturais, pelos grandes empreendimentos que causam impactos ao meio ambiente e afeta a vida dessas pessoas de forma em maior proporção, né, em relação ao impacto ambiental. Então, o racismo ambiental ele aparece, ele é usado nesse sentido, né, de trazer como as populações que foram racializadas, né, que sofrem violação de direitos, estão expostas a sofrerem maiores impactos, né, ambientais em seus territórios, em seus corpos, nas suas vidas. Por outro lado, né, tem uma reflexão sobre o racismo ambiental que eu gosto e uso muito, que é a gente entender que não reconhecer, né, as ações, né, as estratégias de enfrentamento, né, à crise climática, aos impactos ambientais, não reconhecer, né, o que é produzido nos territórios negros, nos territórios indígenas, de ações que protegem o meio ambiente, que conservam a biodiversidade, também é uma faceta do racismo ambiental. O silenciamento da resposta, né, à justiça climática que esses povos desenvolveram historicamente, né, através dos seus processos de resistência, através dos seus processos de identidades, né, nos seus territórios, historicamente foram e são invisibilizados, né? Há uma ausência de políticas públicas a partir da construção desses conhecimentos socioambientais de populações negras e indígenas. Isso também é racismo ambiental. Recentemente, a gente vem denunciando, né, o silenciamento, né, a não participação dessas populações nas agendas climáticas. A gente está se aproximando de uma COP30. E qual é o lugar, né, das populações afrodescendentes nessa discussão? Qual é o lugar das populações indígenas, né, nessa discussão? A não garantia de participação dessas populações, né, nas tomadas de decisões sobre o clima, sobre o meio ambiente, também é uma forma, né, de manutenção e de reprodução desse racismo ambiental. Não basta não ser racista. A luta preta prega por um antirracismo. Fran, que diferença faz um antirracismo para falar de agroecologia? Eu acho que faz toda a diferença, né? Eu não consigo pensar uma agroecologia que não seja antirracista. A agroecologia, ela é um conceito, inclusive, criado a partir, né, de práticas que são ancestrais, tradicionais de populações indígenas, quilombolas no mundo todo, né, e que conformaram, né, a agroecologia que a gente conhece hoje enquanto ciência, né, enquanto movimento, né, e isso é importante que a gente reconheça, né, e que veja sendo reproduzido, né, enquanto agroecologia. Então, assim, né, é difícil pensar uma agroecologia que não seja construída ou aceitar um processo, né, de debate em torno de alimentos saudáveis, sustentáveis, de uma sociedade justa, sem pensar na luta antirracista, principalmente no Brasil, né, que é um país marcado, né, por um processo violento,
né, contra populações negras, né? Então, a agroecologia ela precisa, né, assumir esse posicionamento mais objetivo, mais nítido, né, aliado à pauta da justiça racial, da reparação histórica junto a essas populações, principalmente tendo as suas bases de construção, né, a partir desses povos, do conhecimento, da sabedoria no manejo da terra, na produção do alimento saudável, na conservação dos bens naturais, das águas, das florestas, né, que isso, né, é mantido, né, é reproduzido historicamente nos territórios quilombolas, nos territórios, né, afrodescendentes coletivos, nos territórios indígenas. Então, né, é importante a gente reposicionar esse olhar a partir de uma luta antirracista. Não basta não ser racista, é preciso enfrentar o racismo, é preciso ser antirracista, inclusive aqui na agroecologia, nas desconstruções, na lembrança de que a agroecologia ela é feita de muita ancestralidade, de conhecimento que está e esteve aqui muito antes da agroecologia. Eu falo das roças quilombolas, falo dos povos indígenas, eu falo de agroecologia. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso papo dessa agroecologia antirracista. Você vai pensando nisso aí, porque agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o Cantos do Sabiá volta já, com o mais de Fran Paula aqui conversando com a gente sobre antirracismo. Fica aí. Giro agroecológico. Abrindo o giro, vamos falar do Festival Clima de Mudança, um festival para discutir mudanças climáticas no vão do Cais do Sertão. Salve a data! Vem aí o Festival Clima de Mudança. No dia 14 de maio, o vão livre do Cais do Sertão, em Recife, será tomado por arte, música, debate e a força criativa dos povos da sociobiodiversidade nordestina. A programação do Festival Clima de Mudança é gratuita e celebra a cultura como ferramenta de resistência e como um instrumento para a ação climática coletiva. O festival acontece durante a 19ª Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas, é o CBA-19, e convida todos, você que está me ouvindo, a ocupar o espaço urbano com propósito, promovendo memória e pavimentando, olha só, o futuro. Fica ligado, siga o Centro Sabiá no Instagram, porque em breve você acessa toda a programação do Festival Clima de Mudança. Anote aí, 14 de maio, no Cais do Sertão, no Recife. Está no ar o Convivendo no Semiárido. Você que cresceu aqui sabe bem que o semiárido tem vida, história e potencial. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes você já ouviu que é melhor sair daqui para conseguir uma mudança de vida? Essa conversa é antiga, né? A educação contextualizada chega para mudar essa história. Ela mostra que é possível aprender coisas que fazem sentido para a sua realidade. Como cuidar do solo, aproveitar a água, entender os desafios de saúde que existem e criar soluções que fortaleçam a sua comunidade. Quando a escola fala a língua do semiárido, você vê que o campo não precisa ser um lugar de partida, mas um espaço de futuro, com uma educação que te ajuda a enxergar as oportunidades de transformar e melhorar a sua vida aqui. Se você já pensou que não tinha lugar para a juventude no semiárido, pode repensar. A agroecologia está aí para mostrar que é possível ficar, crescer e criar um futuro que respeita as suas raízes. Quer saber mais sobre como a educação contextualizada pode fazer a diferença na sua vida? Acesse asabrasil.org.br ou siga @articulação semiárido nas redes sociais. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS.
E já estamos de volta, a gente segue aqui com o Cantos do Sabiá, falando sobre essa luta por essa agroecologia antirracista. Quem conversa com a gente é Fran Paula, engenheira agrônoma, ela que faz parte do coletivo de Meio Ambiente e Agricultura da CONAC e também da Aliança Científica Antirracista. Fran, tudo isso que a gente discute aqui, olha só, faz parte também da discussão do livro Racismo e Sistemas Agroalimentares, da SESI, em parceria com o Instituto Ibirapitanga. Fran, você esteve inclusive à frente, né? Participou da produção desse livro. Eu te pergunto, como é que foi que surgiu essa ideia de falar de racismo nos sistemas agroalimentares? Eu gosto de pensar o livro, né, como um marco também e fruto da própria luta coletiva, né, da população negra no país. Não é mérito meu enquanto autora ou das organizações, obviamente, né, que é muito importante você ter, né, instituições que colocam, né, a contribuição dessa luta, né, e eu falo no sentido mesmo de financiamento, né, a produção desses materiais, mas também o incentivo, né, a esses grupos locais, territoriais de população preta, né, que se colocaram e vem se colocando historicamente na luta pela terra, na luta pela alimentação, na luta pelo meio ambiente. Como eu já disse, né, por muitas vezes silenciados, por muitas vezes não ouvidos, né? E o livro, quando ele é lançado a partir de um resultado também de construção coletiva, com organizações, né, de base, de movimentos, né, quilombolas, indígenas, de quebradeiras de coco de babaçu, de mulheres, né, que protagonizam essa luta por alimentação saudável, por soberania e por segurança alimentar. E foi assim, eu considero também um momento importante, né, a partir de muito diálogo, de muita escuta das ações e oficinas produzidas pela SESI, né, desse diálogo surgiu o livro. Né, eu já vinha também produzindo algum material, né, sobre o tema de racismo em sistemas alimentares a partir da plataforma Agricultura Ancestral, né, que eu lancei em 2020. Né, quando a SESI me convida para poder participar desse processo mais de formação, de debate sobre o tema, é óbvio, né, a gente também amplia, né, essa discussão. Então, sem dúvida, é um marco importante, mas resultado da luta coletiva histórica de muitos movimentos, né, que me antecederam e que contribuem também para a minha formação política enquanto, né, pesquisadora. Inclusive, minha gente, quem quiser ler Racismo e Sistemas Agroalimentares, você pode procurar no site do sesi.org.br por Racismo e Sistemas Agroalimentares. Lá tem um PDF completo para você ler esse livro, tá? Disponível gratuitamente. E olha, Fran, nessa discussão antirracista, como é que essa leitura, né, Racismo e Sistemas Agroalimentares, nos ajuda a observar melhor essa realidade no campo? João, a gente que pesquisa e discute as questões raciais no Brasil, muitas vezes nós somos acusados de ver racismo em tudo, em todos os locais. Né? E é aquilo, né? O problema não é ver racismo em tudo, o problema é não ver racismo, né? E aí o livro Racismo e Sistemas Alimentares, ele vem justamente para ajudar as pessoas, né, ao público, à população, aos leitores a enxergar o racismo nas relações, nos processos, né, do sistema agroalimentar brasileiro, né, muito marcado por uma política fundiária, né, do racismo fundiário, muito marcado, né, por desigualdades no acesso à terra, mas também, né, da insegurança alimentar e nutricional, da fome, os territórios que estão em maior vulnerabilidade socioambiental, os territórios que são ameaçados, né, por agroempreendimentos, né, pelos setores do agronegócio, né, e isso tudo interfere, né, no processo de produção e de consumo de alimentos da população brasileira, sobretudo da população preta. E o racismo em sistemas agroalimentares, ele evidencia, né, esses contextos. Então, vamos dizer que seria uma contribuição
de narrativas, né, que normalmente não são consideradas ou não aparecem nos estudos alimentares, né, rompendo essa lógica, né, de um padrão alimentar único, uniforme, né, e que invisibiliza as diversidades, né, da população brasileira, dos territórios e das condições, né, do acesso à alimentação. Antirracismo no tempo das mudanças climáticas extremas, do crescimento do agro, das eólicas, solares, que expulsam quilombolas indígenas de suas terras no nosso Nordeste brasileiro. Fran, como enfrentar, como ser coletivo em tanto enfrentamento no campo que hoje se faz presente? Né? Bom, eu acho que se tem um povo que sabe sobre coletividade e resistência nesse país, são as populações indígenas e as populações quilombolas, né? Sofreram e vem sofrendo historicamente aí várias ameaças, né? Perda de território, violência, assassinato, e seguem, né, resistindo, né? Então é importante, né, agora nessa discussão das mudanças climáticas que aparece, né, na sociedade de forma mais forte, mas que também, né, não são frutos, né, de acontecimentos, né, do agora, mas resultado, né, de uma política, de um modelo, né, capitalista, de exploração desenfreada da natureza, né, contrário aos modos de vida dessas populações, das populações quilombolas, das populações indígenas, né? Então você tem dois pontos, né, de contra-hegemonia, né? Você tem de um lado um modelo, né, a base, né, do capital, do lucro, da exploração, né, que gera mudança climática, que gera, né, desastres, né, socioambientais. E de outro lado você tem, né, a população, né, quilombola, indígena, com reprodução de modos de vida sustentáveis, coletivos, né, de interação com a natureza e que trazem respostas importantes, né, para esse enfrentamento. Eu acho que, né, a sua própria pergunta já responde, né? Essa luta não é uma luta sozinha, não é uma luta de indivíduos, né? É uma luta por um projeto político que toda a sociedade precisa abraçar. E aí não é, né, a luta dos povos indígenas e quilombolas do Nordeste contra, né, a indústria eólica, né, contra, né, os empreendimentos que vêm causando e ameaçando a vida desses territórios. Precisa ser o projeto político de defesa do país, da sociedade brasileira, né, considerando, né, que são essas populações que historicamente sempre desenvolveram práticas sustentáveis, né, e importantes para o equilíbrio climático do país, do planeta todo. Muito bem. Então, Fran, como nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, é o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde você traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Simbora? Fran, eu trago uma pergunta do próprio livro, né? Racismo e Sistemas Agroalimentares. Uma pergunta que eu achei muito interessante, muito pertinente nessa discussão da gente. Diante de um cenário de agravamento da violência contra povos indígenas e negros no Brasil, como podemos alinhar a luta ambiental com a luta antirracista? Mete o bico. Muito bem, eu levei esse questionamento para o livro justamente porque foi uma pergunta que me fizeram em um debate, né, sobre racismo ambiental, sobre como, né, a luta indígena e quilombola, né, precisavam ser aderidas, né, pela sociedade. E a minha resposta é a mesma resposta que eu vou repetir aqui agora, é que não existe luta socioambiental sem a luta, né, pelos direitos das populações quilombolas e povos indígenas. Se existe meio ambiente, né, se existe, né, sustentabilidade ainda nesse país, é por responsabilidade dessas populações que desenvolveram um processo de lutas históricas pela terra, pela biodiversidade, pela manutenção das florestas em pé,
né, pela proteção das águas, e são esses povos os principais protagonistas da luta socioambiental. Se a luta socioambiental estiver desarticulada ou separada da luta antirracista, não existe, né, luta socioambiental. Então, seria uma incoerência a gente afirmar qualquer movimento, qualquer luta socioambiental, agroecológica, né, que não fosse e que não seja assentada nos direitos das populações que historicamente, né, preservaram, né, conhecimentos, práticas, técnicas, né, de promoção da agroecologia, da promoção da saúde, né, e da justiça climática. Então, é bom a gente seguir, né, nesse processo que é de costurar essa fragmentação, né, política ou de entendimento de que é possível construir uma luta socioambiental sem a luta antirracista no Brasil. Fran, é isso. Muito obrigado pela sua participação, pela sua partilha com a gente aqui. Viva a luta antirracista no campo, na cidade, em todos os lugares. Precisamos ser antirracistas, mesmo dentro da agroecologia. Não basta só ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Obrigado, viu, Fran, pela sua participação. E olha, para quem está nos ouvindo e quiser ler esse livro, você pode nos dizer onde que a gente encontra? E, aliás, fala também onde a gente encontra um pouco mais de você. Tô sabendo que você tá no lançamento de outro livro também, né, Fran? Isso mesmo, no próximo dia 13 de maio a gente segue aí contribuindo com essa construção do conhecimento antirracista a partir do olhar, né, para o campo brasileiro, para o rural brasileiro, para os sistemas agroalimentares. O livro do racismo nos sistemas agroalimentares, ele foi lançado em 2023 e ele já está disponível, né, nas plataformas aí, no site da SESI, né, na plataforma Agricultura Ancestral também, vocês podem, né, encontrar ele para fazer download. E no próximo dia 13 de maio eu vou estar lançando o livro Entre a Terra e a Liberdade, Racialização Fundiária e a Resistência Negra no Brasil, aprofundando, né, essa discussão a partir de um pilar que é central nessas desigualdades, né, que a população preta enfrenta no Brasil historicamente, né? O livro ele faz uma viagem aí, né, de volta, né, a esse passado colonial do país, né, e da adoção de uma política, né, fundiária racista, que excluiu sistematicamente a população negra do acesso à terra e que isso, né, interfere, né, em outras desigualdades, incluindo a própria fome, incluindo, né, geração de renda, trabalho e também alimentação. Então é um livro que chega para contribuir, né, com essa discussão e para a gente pautar a reforma agrária popular, né, como também uma ação de reparação histórica junto a essa população. A gente tem os dados, né, do Censo Agropecuário, né, onde a população negra é a população que menos, né, tem acesso à terra no país. E quais são os reflexos disso na não garantia de outros direitos, né? Então, esse é um pouco o conteúdo do nosso livro, que vai ter sendo lançado no próximo dia 13 de maio, né? Disponível também na plataforma, né, Agricultura Ancestral, no site, né, aí www.agriculturaancestral.com, e também nas redes sociais, no Instagram, franpaula.eng, né? E eu vou deixar aqui também todos os nossos canais para a gente poder divulgar amplamente aí mais um instrumento político de luta antirracista para o país, para a sociedade, para todo mundo. Então tá aí, minha gente, vamos procurar por racismo em sistemas agroalimentares e também, olha aí, o novo lançamento de Fran Paula, Terra e Liberdade, na plataforma Agricultura Ancestral. 13 de maio foi o lançamento
e agora você pode encontrar ele disponível em www.agriculturaancestral.com. Eu tenho certeza que com essas indicações a luta antirracista, a luta está de pé, viu? Obrigado, Fran, obrigado pela sua participação. Pessoal, é isso, chegamos ao fim do Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Obrigado a você que nos ouviu até aqui, até o finalzinho. Continue com o Centro Sabiá, também pelo site, pelo Instagram, pelo Facebook, procure por nós. E aliás, se você gosta demais, se você acompanha muito o Centro Sabiá, muito obrigado. Mas por que você não faz parte da nossa história? Seja um doador, seja uma doadora através do link centrosabiá.colabore.org. Faça parte dessa organização, faça parte da mudança, plantando mais vidas para um mundo melhor. É isso, Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.